E aí pessoal, essa aula aqui a gente vai falar de compressor, né? O que é um compressor, como que faz uma compressão de uma música ou dos instrumentos que a gente vai tocar, né? Então, eu peguei aqui, para começar, eu peguei aqui só uma bateria, né? Vou aumentar um pouquinho aqui, tá. Aí eu vou pegar um baixo aqui, deixa eu ver. Tá, vou pegar, vou arrastar ele para um canal, que na verdade não tem, aí ele vai abrir um canal automático, né? Tá. Aí, deixa eu ver como é que ficou. Opa. Não. Eu vou fazer assim. Eu vou cortar um pedacinho do áudio. E vou duplicar ele até aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai dar certo. E aqui eu estico. Tá ótimo. Tá. Então, esse daqui, deixa eu colocar bassline. Essa daqui bateria. Tá. Agora, vamos lá. O que eu faço primeiro assim que eu abro um baixo? O que eu faço nele? Assim, ó? Primeira coisa, eu vou abrir um equalizador, porque eu vou meio que arrumar as frequências que eu não quero que esteja no baixo. Então, vamos lá. Abrir um equalizador. Lembra, vou dar aquele tipo de corte. Aqui eu deixo sempre em 48 para dar um corte mais fechadinho. Eu já sei mais ou menos o que eu gosto aqui é 37, vou deixar mais ou menos uns 500 aqui. Tá vendo que tá dando esse estraladinho? Então, o que é esse estraladinho? O áudio, deixa eu dar mais um zoom aqui. O áudio, ele tá cortando aqui, tá vendo? Tá vendo essa forma de onda aqui? Esse estraladinho, toda hora que passa ele vai dar um estraladinho. Como que a gente arruma isso? Vem aqui do lado, fade in, fade out. Vou dar um fade out aqui. Porque ele corta aqui, está vendo? Então a partir daqui ele diminui o volume. Então não vai dar mais estraladinho. Vamos ver, ó. Deixa eu deixar fade out 1, vamos ver. De fade out. O que seria o fade out? Assim que acaba o sample, todo sample que a gente corta ele, ou a gente modula qualquer coisa, a gente tem que dar um fade out. Eu não vou dar um fade in aqui porque o sample está redondo no começo. Tá vendo? Ó? Ele nem está pegando aqui. Então, no caso, eu só precisei dar um fade out por causa do estraladinho. Nossa, para eu descobrir isso daqui eu demorei um bom tempo, viu? Porque a hora que eu descobri que isso era só um. Nossa senhora. Foi muito legal. Enfim, tá. Joguei um equalizador aqui. Vou dar ligar o analyzer dele. Só para ver onde é que está batendo as frequências. Tá bom, faz de conta que a gente mexeu já nele aqui. Já tá do jeito que a gente quer. Então, vou fechar o equalizador. O segundo input aqui, ele vai falar o que você vai querer colocar. Normalmente não. O certo a se fazer é trabalhar com o compressor, é assim, ó, equalizador, compressor e depois vem os efeitos. O que seriam essa sequência? Porque essa sequência é a sequência que o Logic lê. Então, o primeiro parâmetro aqui, o primeiro efeito aqui é um equalizador. Agora a gente vai abrir um compressor. Então vamos ver aqui, ó. Antes de vier aqui no compressor, vou ligar um compressor. Tá, liguei. Essa é a carona do compressor. Como que a gente pode agora
entender qual que é o funcionamento dele. Eu fiz uma apostilinha, ficou bacana aqui, falando sobre compressor. Porque todo mundo tem uma visão de compressão, compressão é bom, e papapá, tem que usar compressão. Na música eletrônica, usa-se muito a compressão, mas depende também aonde você quer chegar. Porque, ó, deixa eu mostrar para você o que é uma música comprimida e uma música sem compressão. Ó, peguei um exemplo aqui. Tá vendo? Ó, essa daqui é a faixa sem compressão. Você tá vendo que o áudio aqui, ele é dinâmico, ele tem aquela variação, aquele swing, né? Já aqui é a faixa comprimida. Você tá vendo que ele fica um bloco? Aqui, se a gente reparar, ele fica um bloco, não passa nada dessa frequência. Então, é como se fosse uma mangueira. Uma mangueira que tem pouca pressão na água. Se a gente liga ela, a torneira tem pouca pressão, a água cai pertinho. Então não tem muita pressão. Ó. Diferente de quando você liga e a torneira tem pressão, que você consegue espirrar ela longe. Então a compressão é a mesma coisa. A gente vai passar o som por um funil. Então, o tamanho desse funil, a boca desse funil, a gente que vai definir qual que vai ser. Tá? Então agora vamos para um pouco aqui, ó, do que as pessoas falam. Ó, que o compressor é uma das coisas mais temidas dos músicos, né? Por quê? Porque a hora que você vai mexer, comprimindo o som, ele vai perdendo a dinâmica, né? Então ele vai perdendo aquele swing dele, o som vai ficando mais quadrado, mas ao mesmo tempo ele vai ficando um pouco mais forte o som, né? É muito bom você usar o compressor, desde que seja uma usabilidade consciente, vamos dizer por assim, né? Aí, ó, pra gente entender mais como o compressor funciona, tem o input, que controla o nível de entrada do sinal do compressor. Ele é importante porque ele nos possibilita variar o nível que se deve ser comprimido ou limitado. Aí, ó, um dos mais importantes é o threshold, que indica o ponto a partir de que ponto o compressor vai começar a atuar. Então, a gente vai, a partir deles é estabelecido o máximo que o sinal deve atingir antes de ser comprimido. Quer ver? Ó? Deixa eu explicar olhando para o compressor que você vai ver que vai entender, fica muito mais fácil. Tá aqui, ó, o threshold. Esse é o botão que a gente vai começar a falar a partir de quanto vai começar a comprimir. Deixa eu zerar ele aqui, ó, que vai dar para entender melhor, ó. O som está rodando e não está tendo compressão. A gente sabe que a compressão começa, a gente consegue enxergar um pouco da compressão a partir do momento que aqui começa a dar o sinal de compressão. Então, a hora que eu começo a baixar, a tendência é o som começar a ser comprimido. Quer ver? Vamos lá. Tá vendo? A partir de menos 9 dB, o compressor ele já começa a atuar. Mas ele atua como? Vamos entender assim, pensar assim, ó. O rate do compressor, ele que vai falar para você a partir de quanto, ó, a partir de 9 dB, quanto que vai comprimir? Então eu estou em menos 9 dB. Quanto que vai comprimir? Aqui está 1,5 a cada 1 dB. 1,5 para 1 dB. Então, a cada 9 dB, se passar 1,5, cada 1,5 que passar, ele libera 1. Então, passou 2,5, ele vai liberar 1 dB. Passar. Quanto mais a gente baixar o threshold aqui, mais a compressão ela vai começar a ficar mais forte. Mas como que é um pouco complicado de entender de primeira vez assim o funcionamento do compressor. Porque ó, esse ratio aqui ó, é que vai determinar a partir
do threshold, o ratio ele vai determinar. Então, ó, se eu jogar ele para cá, ó, a partir de cada 4 dB que passar, ele vai segurar, a cada 4 dB que passar, ele vai segurar 1. Então, aqui a gente pode ir acompanhando a trajetória dele. Se eu deixar ele direto aqui, tá vendo? 30 para 0,1 ele vira um limiter. Por quê? Porque daqui, ó, de 20 ele não passa mais nada. Tudo que tiver aqui para cima ele comprime. Então, na verdade, se a gente fizer isso, ele vai virar um limiter. O que é o limiter? É onde a gente fala assim, olha, vai chegar a menos 20 dB, não vai passar mais nada. Ele corta o som. Literalmente, tudo que passar de 20 ele vai cortar. Só que aí é que os músicos falam que a compressão estraga a música. Por quê? Porque você limita as frequências do som. Então, no baixo, normalmente, eu uso, depende de onde a gente quer chegar, né? Mas 3.1, 3.2, eu gosto de usar no baixo mais ou menos nessa linha. Aí eu vou regulando pelo threshold. Não é bom, nunca é bom você passar de 5, 6, porque aí você vai estar comprimindo muito. Tudo isso vai depender do que você quer fazer também, né? Não dá pra falar, não é bom, depende do que você quer fazer. Tá, o que é o Ni? É essa curvatura. Tá vendo? Ó? Então eu vou mexendo, é a curvatura do joelho, como se fosse o joelho do compressor. Tá vendo? Ele pode ser mais soft ou ele pode ser mais hard. Então, o Ni tem até na apostila aqui que eu fiz. Quer ver? Deixa eu voltar aqui para você. Cadê? Aqui. Tá vendo? O Ni é esse daqui, ó. Ou ele pode ser, se a gente deixar ele muito hard, ele vira um limiter. Eu posso deixar na compressão, tá vendo? Ó, 4 para 1, 3 para 1, 2 para 1 e 1 para 1. Tá vendo? 1 para 1. Toda essa faixa aqui a gente consegue pegar no 1 para 1, mas na verdade ele não consegue comprimir muito. Não comprimir nada. Quanto mais para baixo, mais comprimido. Então, ó, o que seria o ataque? O ataque, se lembra que eu falei, a gente conversou sobre o ataque, decay, sustain, release, lá na aula de VST? Então, o ataque é a partir de quantos milissegundos depois que entrar o baixo, o compressor vai começar a funcionar. Então, a partir de 8.5 milissegundos, depois que sair a nota, o compressor funciona. Se eu aumentar para 200 milissegundos, ele pode acontecer, dependendo da nota, se você passa a nota, depois ele vai comprimir. Ou seja, ele não consegue comprimir, porque o ataque dele está muito alto. Depois de muito tempo só que passa a nota, ele começa a compressão. Então, se você deixar ele mais baixo, ele vai ter um punch maior. Se você deixar ele mais alto, o punch dele vai ser mais soft, tá? E aqui vem o release. O release é a saída do compressor. Lembra que a saída do som é quanto tempo depois que o som que passa na nota ele vai continuar atuando ainda. Então aqui está 48 milissegundos. Eu vou deixar 20. Tá? Então o compressor basicamente, todos os compressores eles vão trabalhar assim. É lógico que esse compressor ele é simples. Depois eu vou começar a abrir um para vocês. Esse daqui é só o sidechain, que a gente vai falar de sidechain também. Mas em suma, todos os compressores ele tem essa cara. Essa cara não, esses parâmetros. Alguns, claro, podem ter mais, que nem esse Manley. Quer ver? Eu peguei uma tela aqui, um print de um. Ó, esse aqui é um compressor Manley que é super conceituado, é o sonho de 90% dos produtores de música. Ele é um compressor, só que ele é diferente desse, ele trabalha com banda. Tá vendo? Aqui a gente vai trabalhar
é um compressor de uma banda. Aqui a gente pode dividir ele em uma, duas, três, quatro bandas para dois canais simultâneos. Então a gente escolhe a frequência dele, os dB que ele vai atuar e o tipo de onda, na verdade, né? Que é o sinal que vai pegar. Ele é muito legal, muito legal. Mas independente desse, o Logic ele oferece um monte de compressor para gente. Esse aqui, ó, multipressor, que seria o multipressor. Opa, vou passar para cá. O multipressor ele trabalha com bandas também, tá vendo? Aqui uma banda, duas bandas, três bandas, quatro bandas. Aqui a gente pode modular as bandas se a gente quiser trabalhar com as bandas, mas ó, quero trabalhar na frequência de 0 a 70 numa faixa de compressão. Eu quero trabalhar aqui. E a gente pode ir dividindo por banda. Isso daqui a gente vai vendo mais pra frente, que é muito, muito, muito legal. E a gente vai comprimir, pensa que a gente vai comprimir, é igual um equalizador, a gente vai pegar uma parte do equalizador e vai comprimir a frequência de 20 a 72. Só essa parte a gente vai comprimir. Depois a gente vai comprimir só essa parte de 72 a 320. Depois só a parte de 320 a 1300. É genial, é genial. E dá pra gente ir solando pra ver o que a gente tá fazendo aqui. Só a parte grave ou só a parte aguda. Puta, é muito legal, muito legal. Então, vamos trabalhar com esse daqui que é um pouquinho mais simples pra gente dar a sequência nos efeitos. Tá, aqui esse ganho, sempre que a gente abrir o compressor, esse ganho vai dar -1. Porque o compressor ele já dá uma pegada a mais pro som. Então, ele sempre vai ligar com -1 dB. O que é esse limiter threshold? É onde a gente vai falar, ó, chegou em -1 dB e meio, não passa nada. A partir do momento que a gente liga. Então, ó, tá vendo? Chegou em -10 dB, ele não deixa passar mais nada. Então, esse daqui, na verdade, eu sempre deixo em 0, porque a gente vai configurar ele por aqui e eu no ganho. O ganho é o ganho final do som, né? No caso, vamos lá. Eu deixo ele em 0 porque eu trabalho melhor a compressão aqui. Posso aumentar um pouquinho. Porque a gente puxa daqui, estica dali e vai meio que achando mais ou menos um ponto de equilíbrio. Tá. Liguei o compressor aqui na linha de baixo. Agora eu vou ligar um equalizador aqui na bateria para começar. Vou solar ela. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eu sempre baixo mais ou menos em torno de 500. Porque é onde dá mais, onde passa todas as frequências, né? Então é vícios de produção. Tá. Faz de conta que equalizei aqui do jeito que ficou super bonito. Aí vamos lá pro compressor. Abrir um compressor aqui na bateria. Se a gente vier aqui em default aqui, ele dá várias opções pra gente, né? A gente pode fazer um preset. O que é um preset? A gente vem, arruma ele do jeito que a gente achar que fica melhor e faz tudo bonitinho, deixa aqui, mexe aqui, deixa em pico. A gente vem e pode dar um save. Por quê? Porque a gente vai falar, ó, esse aqui é a linha de baixo, é a bateria 01. Então sempre que usar a bateria 01 está na compressão certa.
Ou, se a gente quiser lembrar, puta, agora fiz, puta, não ficou ruim, não ficou legal, eu dou um compare. Lembra que compare é sempre o meio de comparação entre um parâmetro e outro que a gente mexe, tá? Independente disso, eu vou dar um reset, que ele vai zerar o compressor novamente. Tá, zerou aqui. Aí aqui ele me dá vários presets: teclados, guitarra, voz, compressor tools, por tipo, wave burn. No caso, vamos aqui tentar ver uma bateria aqui, ó. Esse Fat Live Drums. Vamos ver como é que fica. Olha como muda os parâmetros, tá vendo? Porque a partir daí a gente consegue ver como que eles pré-determinam uma compressão. Ó, tá vendo que já ele deu 8 de ganho aqui. Vou tirar um pouquinho, vou baixar um pouco o volume. Tá vendo que a hora que você joga a compressão o som fica mais brilhante? Então, ó, sem compressão, com compressão. Tá vendo? A compressão ela dá aquele punch para a música, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente usar muito da compressão, a gente vai perder a fidelidade do som. E é isso que os músicos mesmo de instrumentos musicais, eles não gostam muito, porque eles trabalham em cima daquele timbre específico. E aqui é a criação toda hora, nunca vai ser o mesmo timbre, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do compressor. Esse alto, o que é esse alto? Ele vai pegar automático a relação entre o ataque e o decay, ele vai deixar meio que regulado um ponto para sua compressão ela não sair da linha, vamos assim falar, né? Para ela não sair, não ficar desproporcional. Então ele vai tentar jogar o mais perto dos parâmetros. Tá? Aqui são alguns outros tipos de compressão. E aqui são presets que a gente pode ir usando para ir testando. Mas sempre que a gente vai fazer de bateria, a gente testa outro de bateria, vê o que acha. E assim a gente vai vendo como que é modulado, como que eles modulam para chegar na compressão e a gente vai ouvindo o som, porque a compressão é muito perceptível, né? A gente demora um pouco, porque a gente vai precisar aprender a ouvir a compressão. E aí a gente vai depender de uma sala um pouco mais detalhada, né, com uma acústica um pouco melhor, para a gente poder entender um pouco mais de compressão. Mas ao mesmo tempo que pode estragar sua mixagem, ela pode dar aquele brilho que só a compressão tem. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, então o ataque, só para relembrar, ele indica com precisão a velocidade que o compressor deve atuar sobre o sinal após ter sido estabelecido pelo parâmetro do threshold e o rate. Lembra? Threshold e o rate. A partir de 14 dB a 2.2 para 1 dB, 5,5 milissegundos depois que sair o som dessa configuração, ele começa a atuar. Aí, ó, no radio, quer ver, ó, nada mais é que o ajuste da taxa de compressão, ou seja, o som deverá ser comprimido quando passar pelo ponto de threshold estabelecido. Então, se a gente estabeleceu 14 aqui, menos 14, tudo que passar de menos 14, o sinal entrou aqui e ele vem para cá. Então, vamos aqui, ó. Apesar de ser um ajuste muito simples de se compreender, o Raton normalmente causa muitos problemas. Saber qual a taxa de compressão mais correta para ser utilizada pode ser a chave para que se não modifique o timbre e se alcance uma compressão satisfatória do sistema. Geralmente, quanto maior a taxa de compressão, mais vulnerável se fica a sensações do tipo
som amarrado, preso e fechado. O que é isso? Quando a gente comprime muito, a tendência do som é ele passar na mangueira. Lembra da mangueira com muita pressão. Quer ver? Ó? Entretanto, há certas ocasiões onde taxas muito altas, como por exemplo 20:1 e até infinito, que no caso ele fala infinito, é o limiter, são exigidas. São casos extremos onde o objetivo é transformar um compressor num limitador extremamente potente. Essa apostilinha, ela vem também, ela vai no curso, porque esse daqui não é, o compressor pode ficar tranquilo que não é uma coisa simples de se entender no começo, mas com o hábito, se você for pegando o hábito de mexer sempre com ele, as coisas vai ficando mais simples. E deixa eu abrir um outro compressor para você, de outra marca, só para vocês terem uma ideia de que... Cadê? Dá uma olhada aqui. Aqui. Tá vendo? Aqui ele já mostra o ratio dele. É tudo... a cara dele é diferente, mas ele tem todos os parâmetros que qualquer compressor precisa ter, que é o threshold, o NI, a taxa de compressão aqui, ele vem com os presets, esse aqui não vem. Esse daqui você tem que comprar os presets. No caso, a gente cada um faz o seu que acha mais fácil, né? Então, deixa eu ver o que eu posso ver aqui mais de compressão para vocês. Esses do Logic, deixa eu ver. Silver Compressor. Ele faz a mesma coisa, está vendo? Tem o threshold, o attack, o release e o ratio. Vamos colocar ele aqui na onde que eu abri ele, no canal da bateria. Deixa eu solar a bateria. O ratio desse, se eu deixar ele no 1, ele não comprime nada. A partir de quanto ele começa, tá vendo? A partir de 1.1 ele já começa a comprimir. E aqui eu transformei ele num limiter. Nada que ele não vai passar nada de 0 dB. No caso aqui eu vou abaixar para menos 15. Tá? É muito legal mexer com compressor, mas tem que ser bem cauteloso, porque não usa taxas muito altas de compressor, de compressão. Tenta usar, a hora que você está vendo que está dando uma redução já no gain reduction ali, já depende para que você vai querer, já é o suficiente. Pensa que sua faixa de som ela não necessita. Quanto maior a taxa de compressão, mais quadrado o som vai ficar. Entendeu? E quanto menor, mais dinâmico o som. Ele é uma onda, né? Ele vai indo, ao contrário daqui. Tá passando numa mangueira pequenininha com muita pressão. Tá? Então a pulseirinha vai junto aqui no curso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar e-mail no gilbertogrego@hotmail.com e usar essa apostila aqui até vocês entenderem certinho como que é um compressor, o que ele faz, quais são os parâmetros que a gente usa dele. Opa, deixa eu diminuir aqui que a tela tá muito grande. Como que Stereo Link e o sidechain. O sidechain a gente vai ver quando a gente for usar ele na linha de baixo junto com o kick, que a gente vai começar a fazer depois da linha de efeito, que a gente vai começar a fazer a nossa música. Então, essa foi a aula de compressão. Se tiverem alguma dúvida, já sabe. E até a aulinha de efeito. Tchau, tchau.